Olá, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal e encaminhado para a avaliação do plenário da Casa, projeto de lei que mexe com financiamento de campanha. E nós vamos conversar agora com a senadora Vanessa Graziotin, que é justamente a autora do projeto. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Está aí um ponto que na reforma política gerou debate, tentou se alterar, mas na prática não conseguiu chegar a um bom termo. Já o projeto da senhora parece que evolui na questão do tema de financiamento de campanha, né? Na realidade, o que a Comissão de Constituição e Justiça analisou foi um dos projetos de tantos que tramitam na Casa. E, por acaso, por coincidência, é um projeto de lei da minha autoria, no exato dia em que, logo em seguida, porque a votação foi pela manhã, final da manhã, e no início da tarde teve o julgamento, a continuidade, a retomada pelo Supremo Tribunal Federal do julgamento da legalidade ou não do financiamento às campanhas eleitorais por parte de empresas privadas. E por 6-1, não é? Ainda não está concluída, porque foi pedido vistas pelo ministro Gilmar Mendes, mas o placar até o momento está 6-1, ou seja, 6 ministros considerando procedente a ação da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, que pede que seja decretado inconstitucional o financiamento por parte de empresas privadas às campanhas eleitorais. Então, diante desse fato da evolução e do julgamento que iniciou ainda em 2013, em dezembro, o relator do meu projeto, que tratava muito de ficha limpa, ele conversou comigo para ver da minha opinião de apresentar uma emenda, e uma emenda que simplificaria muito, atualizando o objetivo do projeto. Eu falei perfeitamente, o senador Requião é o relator, perfeitamente mesmo, porque eu tenho outros projetos que vão nesse sentido. Exatamente. Então, ele apresentou a emenda e essa foi votada, o projeto com a emenda foi votado na sessão, tendo sido aprovado com uma larga margem de votos. Ele, da mesma forma que o Poder Judiciário, ele proíbe financiamento privado de campanha, porque... Privado de pessoas jurídicas, de pessoas jurídicas, física exatamente. Ainda continua liberada. Aí o que isso vai acontecer? Se eu creio que nós devemos, eu acho que o Senado tem o dever, assim, a Câmara posteriormente, de concluir essa votação até mesmo antes da conclusão do julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal, porque tudo indica que o julgamento é favorável a essa ideia. Claro, já tem um número, porque são 7 que votaram. No universo de 13, faltam apenas 4 votos. 6 já votaram a favor da OAB, ou seja, a favor da inconstitucionalidade. Precisaria de alguém mudar o voto. Mudar o voto, o que é muito difícil, porque essa é uma interpretação. E aí a gente vê algumas reações, alguns parlamentares dizendo que vão entrar com uma emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional, incluindo na Constituição essa possibilidade aí, dando legalidade. Não, porque é preciso que leiam a peça que a OAB elaborou e encaminhou ao Supremo. A peça, ela arguia a inconstitucionalidade em cima, analisando as cláusulas pétreas da Constituição brasileira. A liberdade, a igualdade, e esse mecanismo, ele fere o princípio da igualdade. Por que uma empresa A, B ou C vai financiar candidato C, D e E? Não pode. Por que ela não financia, em vez do C, D e o E, o F, o G e o H? Ou o J e o Y? Fica a critério dela, não é? Então, e tem aquela velha história da política do dando que se recebe. Então, eu creio que esse é um momento muito importante, não para o parlamento, mas para a política brasileira, e eu até vejo nessa votação, ou daqui, e também daqui, e do Supremo Tribunal Federal, a abertura das portas que faltavam para que a gente pudesse seguir com uma reforma política profunda no país. Agora começa um ambiente para começar, a partir daí começa a ter um ambiente diferente. Nenhuma, porque o Supremo o próprio relator, quando apresentou o seu voto, o ministro Luiz Fux, ele já apresentou com efeitos de modulação. O que significa isso? Olha, se a gente concluir a votação agora disso, ela não deverá valer para as próximas eleições, porque está muito em cima, não é? E dando um tempo até para que o Congresso adapte, faça as mudanças ou aprove as legislações necessárias para que esse buraco seja coberto, porque proibindo isso vai poder apenas a contribuição de pessoas
físicas. E aí tem de haver um limite também. Eu creio que tem que haver um limite aí de contribuição das pessoas físicas, né? Até para que essas interferências da sociedade não fiquem tão desiguais, né? Porque do poder econômico, essa é a base de do tudo. Do cidadão exatamente, e uma empresa. Claro, é muito diferente. É muito diferente. Né? E hoje em dia o que nós temos é um limite de percentual sobre o ganho. Eu acho que não deva ser um limite de percentual sobre o ganho. Deva ser um limite máximo exigido. Aí dizem o seguinte, mas isso para quem basta arrumar um monte de CPF. Não é assim. Você não vai poder. As pessoas hoje, elas estão muito mais participativas do que antes. Pode ser até que gere isso, mas é uma dificuldade a mais. Já não é uma claro, coisa que e você flui, não vai poder né? pegar o CPF de qualquer um, hoje tudo é transparente, Sim, e fazer também, doação na campanha. Também. E fazer doação na campanha, aliás, a gente pode até incluir um dispositivo na lei, que aquele CPF que está doando, ele imediatamente a pessoa tem que receber o comunicado de que ela doou. Até para ver que se ela concordou mesmo, ou se só usaram o CPF dela. Aí dizem também que isso vai favorecer muito o Caixa 2. Não, porque a primeira providência que essa medida adota é baratear o custo de campanha. Senadora... Quando você tem o custo barateado, você tem uma população mais atenta aos atos de cada um, do que cada um faz, como cada um desenvolve sua campanha. Isso dificulta o Caixa 2 que existe hoje. Concordo. Realmente dá uma mudada. E a prestação de contas? A senhora acha que se a prestação de contas acontecesse ao longo da campanha eleitoral, mudaria também? Mas ela já acontece. A prestação de contas hoje se dá em 3 etapas. Você tem a primeira parcial, a segunda parcial e a final. Você já tem ela, então você já tem 2 prestações de contas. Não necessariamente você que tem que dar a fonte de tudo, não são todas as informações. Mas a contribuição de quem você ganhou, tudo isso já tem que dar. Existem alguns problemas da triangulação ainda. Empresas que contribuem com o partido político contribui com o candidato e só fica registrado o partido político, sem exatamente declarar a origem daquele dinheiro. Então, são essas polêmicas que tem. Mas, enfim, eu acho que o Senado, quem diria que há um ano o Senado votaria a favor de um projeto de lei, mas o Senado votou, a Comissão de Constituição e Justiça votou, porque sabe que é essa nova realidade que nós estamos nos deparando. E isso é muito importante, porque nós estamos assistindo muitas denúncias de corrupção. Eu falo muitas denúncias porque a corrupção, ela, infelizmente, ela existe, sempre existiu. Ela é inerente a esse sistema que é um equívoco. Não é? A pessoa, quanto mais tem, ela mais quer. Não é? Quanto mais poder tem, mais quer. Quanto mais dinheiro tem, mais quer. Então, infelizmente, a sociedade em que a gente vive ensina as pessoas assim. As pessoas são valorizadas não de acordo com a sua inteligência, com a sua capacidade, não, mas com o tamanho da sua fortuna. Mas isso numa sociedade que tem uma vigilância maior, não é? Que exerce a cidadania então, claro, e aí muda o que muda de agora para os tempos anteriores? É que agora está tudo muito mais transparente. Agora, a facilidade em que você tem de desmascarar uma ação ilícita, ilegal, de corrupção, é muito maior do que você tinha tempos atrás. Antigamente tinha que publicar no Diário Oficial. Hoje não, hoje é tudo em tempo real, na internet, a lei da transparência, que tudo isso a gente que aprovou, que bom que a gente tenha aprovado, né? Então é muito mais fácil as pessoas acompanharem isso. Agora, grande parte dessa corrupção no setor público e do encarecimento do custo se deve a isso. Nasce dessa relação. Nasce dessa relação, porque quem mantém as campanhas está lá, basta você ver as prestações de contas. Quem mantém são as grandes empreiteiras. Que grandes empreiteiras? Aquela que tem contrato com o serviço público. E elas bancam a campanha da situação, bancam a campanha da oposição, de tudo. Quer dizer, dá de graça? Não, não é assim. Na vida nada se dá de graça. E depois, ao longo da administração, ela vai querer também participar claro, vamos dos ver eventos. O custo. Você construiu uma casa, né? Contrata uma empresa de engenharia para construir uma casa. E contrata a mesma empresa de engenharia para construir uma escola, para você ver como o custo é infinitamente maior. Com certeza. É um passo importante. E a tramitação aqui na casa? A senhora acha que chega no plenário ainda nesse primeiro semestre? Vamos fazer um grande esforço, né? Mesmo porque o segundo semestre será tomado pelas eleições. A partir de junho nós já teremos a Copa, o segundo semestre esforço concentrado, mas um tema muito polêmico, creio, para ser analisado em plena campanha eleitoral. Eu creio que a gente deva fazer um grande esforço, inclusive o presidente da Comissão de Constituição e Justiça já se prontificou a lutar muito para trazer o projeto para o plenário. E, paralelo a isso, o STF tendo decidido, essa decisão tem valor de uma emenda constitucional? A decisão do Supremo? Não, o Supremo dá a última palavra nesse caso, né? Então, essas iniciativas que estão querendo tomar, ela não tem o menor cabimento e nem procedimento, porque
uma emenda constitucional, ela não supera o que determina a cláusula pétrea. E toda a ótica do julgamento do Supremo é em cima disso, que essa forma de financiar as campanhas desequilibra e golpeia profundamente a igualdade de condições, de concorrência e tudo mais, então não deverá prosperar. Ela deverá não valer para essas eleições, eu não sei nem se eles retomarão ainda o julgamento antes das eleições de outubro, mas certamente após as eleições haverá retomada e haverá isso funcionará para as eleições municipais, não é? E creio que até as eleições municipais, ou seja, daqui a 2 anos, a gente, com essa decisão tomada, a gente já deva providenciar a votação, a análise e votação de uma reforma política que deva mexer com absolutamente tudo, a organização partidária, enfim, que é tudo que o Brasil precisa do meu ponto de vista. E a população tem pedido, né? Exatamente. Senadora, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões e críticas para 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.